Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia poderosa que está por trás de quase tudo que a gente faz, mas que muitas vezes nem percebemos: os bancos de dados. E para começar, vamos com uma pergunta. Pensa um pouco, quantos bancos de dados será que já foram usados só hoje, desde a hora em que alguém acordou até este exato momento? A resposta, olha, com certeza é muito, mas muito maior do que se imagina. É que eles estão, literalmente, em todo lugar. Se hoje alguém depositou dinheiro, comprou alguma coisinha online, reservou uma viagem, ou, sei lá, curtiu uma foto numa rede social, até mesmo na hora de passar as compras no caixa do supermercado, pois é, cada uma dessas ações, por mais simples que pareça, interagiu com o banco de dados. Eles são a verdadeira espinha dorsal da nossa vida digital. Mas olha, nem sempre o mundo foi assim, tão organizado. Para a gente entender de verdade o valor de um banco de dados, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Precisamos olhar para o problema que eles vieram resolver. E que problema, viu? Era uma época de verdadeiro caos de dados. Olha só que interessante essa comparação. Antigamente era assim. Cada programa tinha seus próprios arquivos. Imagina só, o setor de contabilidade e o de registro de alunos de uma faculdade. Se ambos precisassem dos dados de um estudante, cada um teria uma cópia separada. O resultado? Um monte de dado duplicado, inconsistente, um pesadelo para manter tudo atualizado. A abordagem de banco de dados veio e, pá, mudou o jogo. Criou um lugar só, central, para todo mundo acessar. E essa frase aqui resume o problema de um jeito perfeito. Era um desperdício gigantesco de tudo, de espaço de armazenamento, de tempo, de esforço. Pensa só, se o nome de um aluno estivesse errado, alguém tinha que corrigir em vários lugares diferentes. A chance de esquecer algum e a informação ficar inconsistente era enorme. E aí, no meio dessa bagunça toda, surge a grande ideia, a solução para acabar com o caos: o banco de dados. Um conceito que no fundo era simples, mas que trouxe ordem e lógica de volta para o gerenciamento da informação. Então, qual é o pulo do gato aqui? Um banco de dados não é só um monte de informação jogada num lugar. De jeito nenhum. A palavra-chave é coleção logicamente coerente. Isso quer dizer que os dados fazem sentido juntos, eles se relacionam, eles representam um pedacinho do mundo real, sabe? Pode ser o estoque de uma loja ou os alunos de uma universidade. Ok, mas e quem cuida de tudo isso? Aí entra o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. A analogia da biblioteca é perfeita. Pensa que o banco de dados é a biblioteca inteira, cheia de livros. O SGBD, ele é o superbibliotecário. Ele não é informação em si, mas é ele que organiza tudo, que protege e que ajuda todo mundo a encontrar o que precisa de um jeito rápido e eficiente. E aqui tem um detalhe que é, uau, fundamental. O SGBD não guarda só os dados, ele guarda também a descrição desses dados, o que a gente chama de metadados. Na prática, isso significa que o sistema é autodescritivo. Ele sabe que o campo nome é um texto e que idade é um número, sem que cada programa que o acessa precise saber disso. Fica tudo centralizado. E essa mudança de mentalidade, essa nova forma de organizar as coisas, ela destravou verdadeiros superpoderes. Vamos dar uma olhada no que essa nova abordagem tornou possível. Primeiro de tudo, a independência entre os programas e os dados. Ou seja, agora dava para adicionar uma informação nova, tipo a data de nascimento de um aluno, sem precisar reescrever cada programa que usava aquela base. Um alívio. A redundância passou a ser controlada, a segurança ficou muito mais fácil porque era centralizada, e o mais incrível, várias pessoas podiam acessar e até atualizar os mesmos dados ao mesmo tempo. E esse último ponto é crucial. Pensa nesse exemplo clássico. O último assento num voo. 2 agentes em lugares diferentes tentam reservar esse mesmíssimo assento no mesmo segundo. Sem um SGBD, o mais provável era dar overbooking. Com o SGBD, existe o tal controle de concorrência, um software inteligente que organiza a fila e garante que só uma transação seja concluída. É isso que faz o e-commerce e os bancos funcionarem. E quando a gente fala de larga escala, a gente está falando de algo realmente grande. Pega o exemplo da Amazon. O banco de dados deles tem mais de 42 terabytes. 42 terabytes. Para ter uma ideia do que é isso, é o equivalente a assistir a vídeos em alta definição sem parar por mais de 20 anos. É essa montanha de informação super bem organizada que permite que o site dê uma recomendação de produto na hora ou que uma compra aconteça com um único clique. Claro, o mundo não parou. A quantidade de dados que a gente gera simplesmente explodiu. E como era de se esperar,
A própria ideia de banco de dados teve que evoluir junto para dar conta do recado e dos novos desafios. Olha só essa evolução. Tudo começou lá nos anos 60, com modelos bem rígidos. O grande pulo do gato mesmo veio nos anos 80, com os bancos de dados relacionais que trouxeram uma flexibilidade enorme. Aí, nos anos 90, a gente já vê a orientação a objetos e a integração com a web. E mais recentemente, com o Big Data, surgiram os sistemas NoSQL, que significa não apenas SQL, projetados para lidar com a escala e a variedade absurda de dados da internet. E o que empurrou essa última evolução? Exatamente o que usamos todo dia: redes sociais, e-commerce, serviços na nuvem. A quantidade de dados e a velocidade com que são criados ficaram grandes demais para os sistemas tradicionais, exigindo novas abordagens, como as que o Google e o Facebook usam hoje. Então, isso tudo nos leva a uma última reflexão. Fica claro que o nosso mundo moderno é construído sobre essa fundação de dados organizados. Mas, e quando os dados se tornarem tão, mas tão grandes que os sistemas atuais não deem mais conta? A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande salto na forma como a gente gerencia tudo isso?